Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é bom, né, gente? O capeta não vale nada. Miserável. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 12. João 12. Todos encontraram? Amém? Eu estou preocupado com o Lucas, fiquei procurando ele, eu saí um pouquinho ali, ele sumiu. Ele foi atrás da comida. O Lucas, quando ele some, ele foi à mesa. Não é fácil não, gente. Todos acharam João capítulo 12? Gostaria de ler com os irmãos a partir do verso de número 20 ao 26. Dentre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: obrigado, Ciro, Senhor, nós desejamos ver Jesus. Filipe foi e contou a André, e André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhe respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perderá-a. Entretanto, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, perseverará a sua vida perseverar para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Amém? Vou repetir o versículo de número 24. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua boa e santa palavra. Tua palavra que é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Nesta manhã especial, Pai, onde nós celebramos o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, eu te peço, fala ao nosso coração mais uma vez, através da tua palavra. Ministra a verdade que o Senhor tem reservada para cada um de nós, Pai. Que nós saímos daqui, Senhor, empolgados, abençoados, ministrados, não pelo café, Senhor, não pela alegria de ver os irmãos somente, mas principalmente porque a tua palavra nos traz a convicção, a certeza de que o Senhor vive e que reina para todo sempre. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amados irmãos, eu gostaria de compartilhar nessa manhã, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, seria o suficiente para nós estarmos extremamente felizes. Hoje é culto de ceia. Um pastor amado disse certa vez que domingo de ceia não devia ter pregação, porque a ceia já é a pregação. Bastava que nós soubéssemos o que significa a ceia e ceiássemos com um entendimento que estaria. Então eu fico pensando, muitas vezes nós viemos para um domingo como esse, para o culto de ceia, como se fosse mais um dia. Não é. Então há um significado poderoso na ceia. E o Senhor Jesus, na semana da sua crucificação, ele também participou da ceia, ele celebrou a ceia com seus discípulos. E aqui nós vemos Jesus no capítulo 12, ele passa na casa possivelmente na casa de Lázaro, de Maria, mas um outro texto bíblico diz que foi na casa de Simão que ele foi ungido, que uma mulher derramou unguento sobre os seus pés, o preparando para aquele momento da morte. E quando ele chega aqui no capítulo 12, então no versículo 20, e ele sobe para a festa da Páscoa, que era a 7ª festa dos judeus, ele subiu para a adoração, sabendo que o seu momento havia chegado também. E a palavra de Deus diz que os gregos foram procurar Jesus. Procuraram o discípulo e disseram: nós queremos ver Jesus. Esse texto fala da inclusão de todos nós, irmãos. Você sabe que tem crente que pensa que é judeu, né? Eles vivem pensando que vive em Israel. Nós somos gentios. Eu sou brasileiro, nasci no Ceará. Isso não tira de mim o direito de ser filho de Deus, porque não foi eu que conquistei, foi Jesus na cruz do Calvário.
Então os gregos que estão lá nos representando, eles foram ver Jesus. E a pergunta é: você veio ver Jesus ou veio ver os irmãos? Você veio ver Jesus ou veio ouvir louvor? Você veio Jesus ou veio tomar café? Nós precisamos ir para ver Jesus. É Ele tem que ser o amado da nossa alma. O desejo do nosso coração tem que ser Jesus. Jesus, não o pregador, não o pastor. Jesus, o Senhor. Então os gregos foram ver Jesus e eles falaram com os discípulos. E os discípulos foram a Jesus. Olha, o povo, eles não são crentes, eles não são do povo, porque você sabe que crente também tem esse negócio, né? A gente tem a nossa tribo, se não é dos nossos, e tinha que ser totalmente diferente. Nós devíamos estar misturados com as pessoas, influenciando, falando de Jesus o tempo todo. Não falando da religião dos outros, não falando mal de ninguém, mas falando do eterno, do Salvador, daquele que veio para todos nós. Então Jesus foi, e quando ele ouviu, olha, eles chegaram, os gregos estão querendo te ver, ele disse: chegou a hora do Filho do Homem ser crucificado, ser glorificado. Eu queria falar alguma coisa sobre isso, irmãos. E Jesus faz uma colocação, usando uma ilustração, e ele diz: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele ficará sozinho, ele não produzirá frutos. Mas se ele cair na terra, e se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Na semana passada nós falamos da semeadura. Jesus pregou uma parábola dizendo que um semeador saiu a semear, e a semente precisava cair na terra, e numa terra boa para produzir. Agora Jesus está explicando que essa semente, esse trigo, quando cai, ele tem que morrer para gerar vida. E a grande pergunta que fica, talvez a gente possa pregar um texto tão extraordinário desse em 10 minutos. A grande pergunta que fica é: você está pronto para morrer? E para o céu todo mundo quer, aleluia, a Maranata vem Jesus. Mas na hora que dá um aperto, a pessoa chora, esperneia. Jesus está dizendo: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele vai ficar só. E ele está falando dele. Ele é esse grão de trigo que veio para morrer no meu e no seu lugar, para dar a vida por nós. Ele está dizendo: mas se esse grão de trigo morrer, ele vai gerar muita vida, ele vai produzir muito. Então nós somos resposta a esse grão de trigo que caiu na terra. A igreja só está reunida porque Jesus morreu pela igreja, morreu por nós, por mim, por você, e ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus fala sobre isso, e eu gostaria de trazer alguns pontos simples para nós meditarmos nessa manhã. Primeira coisa que eu queria falar sobre esse poder transformador que Jesus tem, o poder transformador do Evangelho, porque o que muda o homem não é a pregação do pastor João, não é o que você faz de bom, não são suas ações, mas é o poder do Evangelho. Só o Evangelho pode produzir em mim e você o arrependimento para mudança e transformação. Nós não somos bons, irmãos, nós não nascemos bons. Aliás, o Salmo 51 diz no seu verso número 5: eis que em iniquidade eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós nascemos separados de Deus por causa do pecado como criaturas, e somente em Jesus Cristo nós podemos ser feitos filhos de Deus. Então Jesus está falando, é necessário que o grão de trigo, ele está se assemelhando a um grão de trigo, caia na terra e morra para dar fruto. Primeira coisa que eu queria trazer para os irmãos é o sacrifício de Jesus. Jesus é o sacrifício vivo, irmãos. Qual de nós abre mão de qualquer coisa por causa de Cristo? Vamos ser sinceros, você não precisa levantar a mão, não precisa falar para mim. Quero que você pense, o que foi que você abriu mão essa semana por causa de Jesus? Nós temos as nossas prioridades. É o trabalho, ninguém chega atrasado no trabalho, mas no culto você pode chegar. Ninguém deixa de cumprir as tarefas na empresa porque é punido, mas na igreja, tanto faz. Ninguém deixa de pagar água, luz, porque corta água e luz, mas ofertar e dizimar? Para quê? Alguém faz, se é a igreja de Deus, Deus faz. Nós nunca colocamos Deus como prioridade, irmãos. A prioridade sempre somos nós, sempre.
Jesus é o sacrifício vivo, quando Ele está dizendo assim: olha, o grão de trigo precisa cair na terra e morrer. Ele está apontando para Ele é esse sacrifício. Morreu por mim e por você, querido. Deu a vida por nós, para que eu e você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O domingo da ressurreição é um testemunho contra a humanidade, contra a maldade do ser humano. Foi a nossa maldade que crucificou Cristo, irmãos. Não foi o povo judeu, não foi o povo romano, foi o pecado. O pecado que estava sobre mim e sobre você, e que Ele tirou de nós. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado no meu e no seu lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Assumiu a culpa. Colossenses 2,14 diz que Ele rasgou a cédula de condenação que havia contra nós, cravou-a na cruz e expôs publicamente a principados e potestades. Jesus pagou o preço, entendeu? Pagou o preço, o sacrifício dele. Nós nunca vamos igualar. Aí eu fico às vezes pensando, que a pessoa faz um sacrifício, irmão, faz alguma coisa, um sacrifício para você fazer as coisas de Deus. Que sacrifício que nós podemos fazer, irmãos? Não há nada que possamos fazer que possa mudar o que Deus já fez por nós. Ele não nos ama mais porque nós servimos na igreja, Ele nos ama porque ama, porque o amor é a natureza dEle. Amém? E não deixa de nos amar pelas bobagens que nós fazemos também. Glória a Deus por isso. Porque nós fazemos bobagem de segunda a sexta, e no sábado e domingo nós dobramos elas. Mas a bondade, o amor, a misericórdia de Deus é infinita. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos é que alguém se sacrificou por você de verdade. Ah, como eu vejo aqueles comentários assim: ninguém supera o amor de mãe. Tem mãe aqui? Levanta a mão, só as mães. Pode baixar. Tem pai aqui? Pai de verdade. Eu queria que vocês olhassem um dia para esse cara e perguntassem o que ele aguenta na rua quando ele levanta às 5 horas da manhã para ir trabalhar, trabalha o dia todo como um jumento de carga, e chega em casa muitas vezes ele não é nem respeitado. Aí você diz assim: o que vale é o amor de mãe. E se não fosse o trabalho dele, seus filhos não comeriam, nem você. Então às vezes a gente não entende essas coisas, amados. Nós cegamos os olhos, nós só enxergamos o que nós queremos ver. E aí qualquer coisa que você faz, estou me sacrificando. O sacrifício foi esse aqui. O sacrifício vivo, aquele que se doou, que se entregou por mim e por você. Segunda coisa que eu queria pensar no texto, queridos, é que Jesus fala de renúncia pessoal, e nós não queremos renunciar a nada. Aliás, você sabe que o evangelho dos nossos dias é o conquistador. Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para todo lado, Deus está te abençoando. É verdade isso, gente? A gente canta porque o povo gosta de cantar na igreja essas coisas, mas eu fico pensando, biblicamente isso é verdade? Claro que não. A bênção não está no que eu conquisto, a bênção está em saber que eu sou filho de Deus, que Jesus deu a vida por mim na cruz, e que o melhor de Deus não está por vir, não, Ele já veio. Já veio, é Jesus. Mas a gente não guarda a palavra, a gente guarda só a música. A renúncia, Jesus está falando: olha só, se alguém me serve, precisa me seguir. Aquele que me ama, ou que ama a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, ou esse mundo, por amor de mim, vai preservá-la. Ele está falando de renúncia. Então o cristianismo não fala do que você conquistou. O cristianismo fala do que você renunciou, do que você teve coragem de abrir mão. O cristianismo não é o quanto eu tenho na conta do banco, não é quantas promoções eu tive em tantos anos de trabalho, é o quanto eu tenho capacidade de abrir mão para continuar sendo crente. Porque ser crente, irmão, quando tudo vai fácil, quando tudo dá certo, você tem o melhor carro do ano, você ganha um salário de ponta, está passeando nos resorts, é fácil. Agora ser crente quando você anda a pé, na chuva, com o sapato furado, e alguém fala: mas que vida é essa? Você fala: glória a Deus. E eu conheço pouquíssimas pessoas que são capazes de fazer isso. Isso é ser crente. Renunciar. Jesus está falando: aquele que ama. Quando ele está falando que odeia esse mundo, não está falando que você tem que odiar as pessoas. Está falando aqui que não dá mais valor às coisas do dia a dia do que
a verdade que é o Senhor Jesus. E muitos de nós, irmãos, estão tão apegados com isso que nos cerca, que nos rodeia, que aí a gente tem que pensar na hora da ceia: sou digno de tomá-la? Porque vai ter um texto que vai dizer que aquele que toma a ceia do Senhor indignamente. Não está falando do que não é crente. Porque as pessoas ficam pensando, mas o cara é batizado, você não pode tomar ceia. Mas tem um monte de batizado que é indigno para tomar ceia. Renúncia, Jesus está falando de renúncia. Quanto você é capaz de renunciar por amor a Deus? De abrir mão. Pastor, mas eu renunciei tanta coisa. Você já renunciou ao seu egoísmo? Pensar em você em primeiro lugar? Se sobrar tempo, os outros. Você já renunciou à sua arrogância, à sua prepotência? Só você que está certo, todo mundo está errado? Você tem sempre um dedo apontado para alguém? Já renunciou à soberba? Saber que você não é melhor do que os outros? O próprio Filho de Deus, Filipenses 2, do 5 ao 11. Devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Ele Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, se fez figura humana, e como homem foi obediente até a morte, morte de cruz. O rei se esvazia, pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu a Ele Jesus, o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, e não do apóstolo, do pastor, do bispo, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso é renúncia, irmãos. Eu estou renunciando o que eu sou por causa dele? Não, Ele renunciou à glória, Ele renunciou tudo que tinha no céu, para estar com você, comigo, no nosso lugar. E às vezes nós não renunciamos, irmãos, nem o nosso direito de ter razão, porque você sabe, né? Que a pior coisa que pode existir para uma pessoa é ter razão. Você briga com todo mundo quando tem razão. Fulano que errou, ele que se arrependa, ele que mude. Pergunto, o cristianismo é isso? Nunca foi. Quantas vezes Jesus veio falar para você, você que se arrependa, se você quiser que eu morra? Não, Ele morreu e disse, é necessário arrependimento, mas Ele morreu. Ele não ficou esperando você se arrepender. Nós temos dificuldade, irmãos, dificuldade para ser cristão. Dificuldade. Deus que fala de renúncia pessoal. Eu quero viver uma nova vida em Cristo. Quero parecer com Ele. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Isso mesmo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Passou. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero andar diferente, pensar diferente, falar diferente. É fácil? Não. Ô, irmãos, a gente luta. Eu estou com 59 anos, fazer 60. Todo dia lutando, às vezes, contra as mesmas coisas, os mesmos erros. Por quê? Porque nós somos falhos. Graças a Deus por isso, porque eu posso olhar para a minha Bíblia e enxergar que eu sou pecador miserável. Se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus. Eu fico espantado quando alguém levanta a mão e fala assim: irmãos, agora vamos orar pelos nossos irmãos que estão em pecado. Eu falo, esse cara está onde? Esse santo aí. Nós precisamos melhorar muito, gente, muito. Renúncia pessoal. Talvez essa seja a maior luta do crente, todos os dias renunciar a si mesmo. Jesus disse: aquele que quiser seguir, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Fazer parte do clube é fácil, irmãos, mas renunciar a si mesmo para seguir a Ele é a luta diária de todos nós. Terceira coisa que eu queria falar com os irmãos é sobre gerar frutos, porque Jesus disse que aquele que morre gera fruto. Aí eu fico me perguntando, que frutos em Cristo eu tenho gerado? E se eu não tenho gerado fruto em Cristo, é porque eu não morri para o mundo, para viver para Deus. Não é uma questão de eu ser mais ou menos evangelista, não é uma questão de eu saber mais ou menos Bíblia, não é questão de eu ir mais ou menos para a igreja, é de eu ter vivido, morrido para o mundo para viver para Deus. Para as pessoas poderem olhar e falar assim: eu gostaria de ir lá onde você vai, cara. Queria, fala um pouco de Jesus para mim, um pouco pelo menos. Se o grão de trigo não morrer quando cai na terra, ele não gera fruto, gente.
Nós precisamos tomar cuidado com esterilidade. Quando a pessoa é estéril, não está gerando nada, não está gerando ninguém, é porque ela não está vivendo o cristianismo. E não fui eu que disse, foi as Escrituras, foi o Senhor Jesus. Ele disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, você não entrar naquele processo de decomposição, para depois ele gerar um novo fruto ali, não vai dar certo. Não é o tempo que você tem, pastor, eu tenho pouco tempo. Não, você tem o mesmo tempo que os outros. O dia continua tendo 24 horas para todo mundo, as suas prioridades são diferentes. Aquilo que você deseja fazer é diferente. Até no bom dia da padaria, quando você vai pegar o pão, você pode estar gerando fruto. Nas coisas mais simples. Então é assim, irmãos, olha só, coisa simples que o texto nos ensina. Primeiro tem que ter um sacrifício pessoal, renúncia, tem que ter. E tem que ter fruto, eu tenho que gerar fruto para Deus. Fruto não é para mim mesmo. Engraçado, né, que às vezes as pessoas falam assim: eu batizei algumas pessoas daqui que não moram na região. Dias atrás me ligou uma amiga minha, mora lá na Capão Redondo, eu acho. Trabalhou comigo durante 10 anos. Evangelizei. No dia que tinha batismo, falou: Joãozinho, quando tiver batismo, vou batizar. Veio para a igreja, nós batizamos ela, e ela continua na igreja lá longe. Ah, mas irmão, você ganhou uma pessoa longe. O fruto não é para mim, é para Cristo. Você não evangeliza para Peniel. Acho que é por isso que a gente não cresce, irmão, porque as pessoas pensam que é para cá. Irmão, é para o Senhor. E se você for bênção, eles vão querer estar perto de você. Amém? É isso que faz a diferença. Às vezes a gente não consegue entender. Gerar fruto, fruto que permaneça. Então, a gente tem, às vezes, sabe, irmãos, que refletir sobre isso. Até que ponto eu estou sendo, de fato, um organismo vivo no reino de Deus? Porque só pode gerar vida quem tem um organismo vivo. Quarta coisa simples, dia de ceia, né? Ser breve. Vida eterna. Jesus está dizendo assim: olha, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Entretanto, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a preservará para a vida eterna. Pensa o que é isso, amados. Todos os dias nascem e morrem pessoas, todos os dias. Morrer nunca foi o problema, porque nós sabemos que nós vamos morrer. Vai chegar uma hora. A questão é você morrer sem Cristo. Morrer longe dele. Morrer sem salvação. Então, eu preciso pensar na minha vida, não só hoje. Final de semana prolongado, nós vamos sair, vamos passear, sol, beleza. Mas e amanhã? E hoje à noite, se o senhor chegar lá e é minha senha, chama o João Mendes de Lima lá, CPF e tal. Acabou. Você tem que pensar na vida eterna, querido. Tem que pensar que um dia Jesus vai voltar. E parece que isso é tão distante. As pessoas acostumaram, conhecer, ele vai voltar, é como Jesus te ama. Todo mundo fala Jesus te ama, sem saber o peso disso. Então nós achamos que ele é aquele vovozão, que agarra a criança no colo, que você pode quebrar o sofá, pular e está tudo bem. E não é isso. O Evangelho continua dizendo, o pastor Nelson pregou há 2 semanas atrás, que existe uma porta estreita. E ela não passou por reforma, mas ela continua estreita. Então o Evangelho vai exigir de nós mudanças radicais na nossa maneira de ser e de viver. A vida eterna é algo que Deus tem para mim e para você. E eu não tenho certeza de quem aqui vai para o céu. Ô senhor, mas você é o pastor deles, mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito, verso 16, que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Não testifica com o meu Espírito que o Cleiton é filho de Deus. Não, tem que testificar no Espírito do Cleiton. Ele é que tem que saber a vida dele com Deus. Suzana é que tem que saber a vida dela com Deus.
Eu fico preocupado com as pessoas dar diploma de salvação para as pessoas. Aí eu aceito Jesus. Como você aceita? Quem é você para aceitar, rapaz? Se Cristo não te resgatar da morte. É que a gente acostumou com essa falácia, né? Fácil de falar, aceitei Jesus. Não, irmão, você não aceitou não. Ele não estava à disposição. Foi Ele que te achou perdido, sem rumo, sem saída, sem vida. Ele te resgatou com laços de amor. E às vezes, amados, a gente perde essa noção. Nós não conseguimos entender. Esse texto de João 12 é um resumo de Jesus acerca da salvação. Ele está mostrando que Ele veio para todos. Os gregos estavam lá, os judeus estavam lá. E Ele está dizendo para todos eles: é necessário morrer, cair no chão, morrer para dar vida e vida com abundância. Está dizendo para nós que é necessário nos afastarmos de algumas coisas que são prazerosas hoje, para viver para Deus. Ele está dizendo que a vida passa. Esse momento vai passar. A sua celebração de ontem passou, mas a vida eterna é um convite para todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu tenho que pensar no Cristo que está me chamando para viver uma vida nova e eterna com Ele. E a vida eterna vai começar no céu, queridos. Ela começou no dia que Jesus me encontrou, no dia que Ele mudou minha maneira de enxergar e de sentir. Eu vivo já essa vida eterna. Eu vivo no reino de Deus já. O reino de Deus não virá, ele já veio. Ele está estabelecido dentro de cada um de nós. Deus nos deu o Espírito Santo, Ele habita em você e em mim. 1 Coríntios 3, 16, 6, 19. Não sabeis vós sois Espírito, templo do Espírito de Deus, que o Espírito do vosso Deus habita em vós. Ele já nos deu, nós somos morada dele, nos deu uma nova vida. Ele escreveu nosso nome no livro da vida, gente. Não porque nós somos bons, mas nós somos escolhidos dele antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 2, verso 1. Eu e você, e nós precisamos amar a Deus, queridos, de uma maneira que... A Lúcia tem dito para mim já há uns 5 semanas seguidas: você está falando demais de murmuração, tem que parar de falar de murmuração. Mas todas as vezes que nós reclamamos de alguma coisa, nós estamos murmurando. E deixa eu falar para você, se teve uma coisa que deixou o povo fora da terra prometida, foi murmuração. Se você leu o Antigo Testamento, o Êxodo, o livro de Números, você vai ver porque que todos pereceram, fora Caleb e Josué. Reclamação. Tá sol, tá frio, não tem carne, só tem ovo, cebola. E Deus foi só jogando assim de lado, ó. Porque a gente tinha que dar graças a Deus todos os dias, irmãos. Nós deveríamos ser gratos todos os dias, a tempo e a fora de tempo, gratos. E às vezes nós não entendemos isso. Então Jesus, Ele fecha o verso 26 dizendo assim: se alguém me serve, esse vai precisar me seguir. Ô gente, não dá para seguir Jesus à distância. Ô Pedro, cadê o Pedro? O Pedro estava escondido lá na casa do sumo sacerdote. O Pedro seguia Jesus pela internet. Eu vou no culto de vez em quando. Deixa eu te falar, Pedro, aquele lugar quente, as adolescentes ficaram com medo de falar de enxofre. De fogo, enxofre, está reservado para quem segue Jesus à distância. Jesus disse: se alguém me serve, precisa me seguir. E onde eu estou, meu servo, o que está escrito na sua Bíblia? Meu servo estará comigo. Jesus, eu não quero então onde você está não. Ih, Jesus, está tão bom aqui na praia, Jesus, eu vou ficar aí. Amados, eu não estou falando que a gente não pode se divertir, não pode descansar, não pode tudo isso. Você não pode ficar longe dele. Não tem um lugar que você possa estar que Jesus não esteja. Agora, muitas vezes ele está lá e você não. Você se distancia dele. Então ele encerra dizendo: se alguém me serve, precisa me seguir. E onde eu estou, o meu servo também estará. Agora olha só que promessa extraordinária. Aquele que me serve,
será honrado pelo meu Pai. Dá para você entender o tamanho da bênção? O nosso Deus. Porque também tem um monte de gente que confunde o Pai com o Filho, com o Espírito Santo, com o vô, com o tio, sei lá. Você já viu o pessoal orando? Jesus, nosso Pai. Eu falei, ué, mas não era Jesus não é o Filho? Eu sei lá, não vou falar nada, deixa eu falar. Cada um faz o que... Irmãos, é assim, ó. O Pai vai honrar aquele que está com Ele. Não tem honra maior do que no momento da sua dor, da sua luta, todo mundo saiu, todo mundo foi embora, e o Senhor Jesus Cristo continua aqui do lado. O Espírito Santo continua queimando dentro do seu coração. Você sabe, Deus está comigo. Cadê os seus amigos? Eles eu não sei, mas o meu Jesus continua aqui. Cadê a tua mulher? Foi embora. Foi, mas Jesus não foi não, continua aqui. O teu marido te deixou com as crianças? Deixou, mas Jesus não deixou não, ele continua aqui. Irmãos, Ele nunca vai nos deixar. Nunca. Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e permanece para sempre. Então um grande desafio para mim e para você, queridos, é ter uma vida espiritual pautada nas palavras do Senhor Jesus, na Bíblia Sagrada. A minha vida espiritual, ela está alinhada com aquilo que eu sou capaz de abrir mão, de renunciar para servi-lo. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Simples. Já viu, tem culto que tem 7 passos para ser cheio do Espírito Santo? Não vai não, que é mentira. Não tem, como é que você vai ensinar a pessoa como ser cheio do Espírito Santo, rapaz? O que é isso? Só quem pode fazer isso é Deus, Ele derrama na hora que Ele quiser. Mas o Paulo, nosso irmão Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele dá umas dicas. Não vos embriaguei no vinho, onde há contendas e soluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. De que forma? Falando de vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com todo o vosso coração, servindo uns aos outros no temor do Senhor. A mulher sendo sujeita ao seu marido como ao Senhor, o marido amando a esposa como ama o Senhor, os filhos respeitando seus pais e honrando, e os pais não provocando ira nos filhos. Pronto, Ele deu o caminho. Não é o quanto você ora muito, não é o quanto você jejua. Vou jejuar a semana toda para Deus me batizar com o Espírito Santo. Não, querido, fala com Ele, Senhor, tem capacidade, mas ora por mim, Senhor. É a bondade dEle, não é o que você faz, é a misericórdia dEle. Culto de ser, irmãos. Daqui a pouco nós vamos pegar o pão, na mão a partícula do pão, um cálice, e certamente o pregador vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, fala, essa é a nova aliança. Olha só, gente, o meu sangue. Vai pegar o pão e dizer, esse é o meu corpo que foi partido por vós. E nós temos hoje o privilégio de fazer parte da mesa do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, lavados e remidos no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem nada mais importante na minha vida do que o Senhor. E às vezes as lutas do nosso dia a dia, irmãos, são só para provar o quanto nós precisamos dEle, para nos jogar aos pés do Senhor. E seria tão bom se você fizesse isso essa manhã. Vamos colocar de pé. Quero orar por mim, por você, por nós. Orar por aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, irmãos. Em muitos lugares hoje está tendo culto abençoado, com encenação, retratando talvez o momento da ressurreição. Mas não pode ficar só na emoção de você chorar com o que vê ou com o que ouve. Tem que falar dentro de nós de uma maneira tal que nosso sentimento por Ele mude, que as nossas barreiras caiam por terra e que nossa vida passe a caminhar alinhada com a vontade de Deus, porque Ele, Jesus, te amou até o fim. Ele continua nos amando em cada detalhe da nossa vida, em cada momento. Quero te dizer, nessa manhã de ressurreição, é
necessário que essa ressurreição aconteça na minha e na sua vida também. Vamos orar? Fecha os olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, eficiente. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração, Senhor. Vai até a divisão de juntas e medulas. Que esta palavra poderosa, Pai, não volte jamais vazia, mas que ela possa produzir para aquilo que foi enviado. Uma noite de resgate, uma manhã de resgate, de transformação de vida. Uma manhã em que nós estamos ouvindo falar da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele, como grão de trigo, caiu à terra e morreu para dar frutos, e nós somos resultados dessa morte, dessa ressurreição. Ele, Jesus, disse que é necessário renunciar às coisas que o mundo oferece para viver para Deus, em temor e em tremor. Ele nos ensinou a valorizar a vida eterna, Senhor, e gerar frutos que permaneçam. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa aqui presente, Senhor, possa ser tocada de maneira muito especial pela unção do Teu Espírito, Senhor. Aquilo que o pregador não pode fazer, aonde o pregador não chega, mas a Tua palavra há de chegar, e o Teu Espírito há de tocar, de transformar, de gerar vida, Senhor, e vida que permaneça, vida abundante, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida de todos aqui representados, Senhor, todos os presentes, famílias que aqui estão representadas. Oramos por aqueles que por algum motivo não puderam estar conosco nesta manhã, Pai. E o Senhor bem sabe quem são, os conhece. Estende, Senhor, a Tua mão sobre todas as famílias da terra. Que haja temor e tremor para falar de Jesus, o nosso Salvador. Que nós possamos todos os dias da nossa vida, Senhor, termos gratidão no nosso coração, nos rendermos a Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que nós possamos entender a morte do grão de trigo, que gerou vida e vida com abundância. Obrigado, Jesus, por morrer por nós. Obrigado, Senhor, por abrir mão da sua própria vida na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por ressuscitar ao 3º dia e buscar os seus discípulos que estavam entristecidos na beira do lago de Genezaré, curar o coração deles e falar com eles: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte desse povo escolhido, da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Oramos agradecendo por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor. Aleluia. Vai ter dança. Não pode sentar, irmãos, desculpe. Vai ter uma dança primeiro. Então as meninas da dança podem vir. Isso, Valdir, eu te pedi isso. Oh, glória a Deus. Coroa da criação, feito à imagem e semelhança do Criador, moldado do pó, recebi seu fôlego divino. Eu, alvo eterno do seu amor, passeava contigo na viração do dia, em intimidade e plena comunhão. Eu,
Tirei meus olhos dos seus, dei ouvidos ao meu ofensor, desejei sua glória, seu poder, e troquei a luz da nossa intimidade pelas trevas da minha desobediência. Te traí, te desobedeci, fui afastado, amaldiçoado e condenado. Eu, coroa da criação, me tornei o mais pecador e desprezível de todos os seres. Eu, ainda assim, continuei alvo do seu amor, implacável e inabalável. Amor que se esvaziou de toda a divindade e se fez carne, aliviou meus fardos, assumiu minhas maldições. Eu te vi morrer e sangrar até a última gota de sangue no meu lugar. Eu sou indigno, mas sou amado. Seu sangue criou um caminho de volta ao nosso jardim. Eu pude me achegar. Estamos em comunhão de novo. E o eu agora não cabe mais em mim, pois agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah! Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
destrói as mentiras pra me encontrar.